E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Suspense à Tona. Eu sou o Cadu. E eu sou o Giba. E hoje a gente vai para a Austrália, terra dos cangurus, para contar a história do pior caso de homicídios em série do país. Em maio de 99, numa cidadezinha chamada Snowtown, a polícia abriu a porta de um cofre abandonado num antigo banco e encontrou algo que ninguém esperava. Alguns barris de plástico, cheios de ácido, e dentro deles os restos de 8 pessoas. Na década de 90, durante 7 anos, Dion Bunting liderou um grupo que assassinou pelo menos 12 pessoas, em alguns dos crimes mais brutais já registrados na Austrália. Corpos desmembrados, tortura prolongada, fraude de benefícios sociais e uma justificativa perturbadora. Eles alegavam estar limpando a sociedade. Como um homem carismático conseguiu recrutar vizinhos e até familiares para participar desses crimes, como eles operaram por anos sem serem descobertos. E porque esse caso ficou conhecido mundialmente como os corpos nos barris. Tudo isso e muito mais hoje. Segurem-se, este é um caso pesado. Dá aquele joinha para fortalecer o canal e segue a gente. Vamos lá. O líder e a ideologia. Nossa história começa em Adelaide, Austrália do Sul, uma cidadezinha tranquila conhecida como Cidade das Igrejas. Dion Diastin Bunting nasceu em 4 de setembro de 1966, em Inala, Queensland. Filho de Diane e Tom Bunting. Desde criança, Dion demonstrava sinais preocupantes. Ele tinha fascínio por armas, por anatomia, e tinha uma característica física em comum. Ele nasceu sem olfato. Quando o jovem Dion parecia carismático e amigável, as pessoas gostavam dele, mas por dentro havia algo muito errado. Ele começou torturando animais. Matou o cachorro de um amigo. Depois passou a matar gatos e cachorros de vizinhos se esfolando os corpos. Em 1988, com 22 anos, Dion conseguiu emprego no matadouro. E sabe qual era a parte favorita dele do trabalho? Matar os animais. Ele se gabava disso para os colegas. Dizia que adorava a sensação de tirar a vida, que aquilo lhe dava prazer. Em 1989, Dion se casou com uma mulher chamada Veronica Tripp. E em 1991, eles se mudaram para Salisbury Norte, um subúrbio pobre de Adelaide. E foi lá nesse bairro marcado por desemprego, pobreza e violência que Dion começou a desenvolver sua ideologia perturbadora. Dion começou a falar sobre limpar a sociedade. Ele dizia que havia muitas pessoas fracas, muitos degenerados, e que alguém precisava fazer alguma coisa. Especificamente, Dion odiava pessoas de uma orientação diferente. Odiava pessoas que ele acusava de crimes contra crianças. E qualquer um que ele considerasse fraco ou diferente. Em 1991, Dion conheceu Robert Joey Wagner, um homem mais jovem que morava na mesma rua. Robert tinha 21 anos. Nascido em novembro de 1971. Ele também tinha uma infância difícil marcada por problemas. Dion rapidamente percebeu que Robert era influenciável, vulnerável, e começou a manipulá-lo. Dion criou o que ele chamava de Muro da Aranha de Pedra, um quadro na parede da casa dele, com nomes conectados por linhas de barbante. Era uma teia de nomes, de pessoas que Dion suspeitava serem criminosos ou degeneradas. Ele estudava aquele muro, planejava, escolhia alvos. E Dion também estabeleceu regras bizarras. As pessoas ao redor dele tinham que chamá-lo de Deus, ou mestre, ou chefe inspetor. Era puro controle psicológico. Dion estava construindo uma seita com ele no centro como líder absoluto. E então, em agosto de 1992, Dion cometeu seu primeiro assassinato. Os primeiros crimes. Clinton Prezise.
22 anos, era amigo do grupo, frequentava a casa de Dion. Mas Dion começou a dizer que Clinton era um criminoso, que ele fazia mal às crianças e que precisava ser eliminado. Em agosto de 1992, Dion e Robert atraíram Clinton para uma casa, e lá Dion matou, usando uma chave de roda como arma. Depois eles enterraram o corpo em Lower Light, num campo, e durante anos ninguém conectou esse crime a Dion. O corpo de Clinton só foi encontrado em 1994, mas a polícia não tinha pistas, não tinha suspeitos. O caso ficou arquivado. Nesse meio tempo, Dion estava recrutando mais pessoas para o grupo dele. Em 1994, Dion conheceu Elizabeth Harvey, uma mulher que vivia em Salisbury Norte com os filhos. Elizabeth tinha 3 filhos: Troy, David e James Vassakis. E todos eles acabariam envolvidos nessa história de formas terríveis. Dion começou um relacionamento com Elizabeth e se mudou para a casa dela, ganhando acesso total à família. Em 1995, James Vassakis, que tinha apenas 14 anos, começou a ser manipulado por Dion. James era vulnerável, tinha problemas com drogas, e Dion viu nele mais um soldado para sua causa. Mark Haydon também entrou no grupo. Ele era cunhado de Elizabeth, casado com uma mulher chamada Elizabeth Haydon. E foi entre 1995 e 1999 que os assassinatos se intensificaram, com um padrão terrível. As vítimas eram escolhidas do Muro da Aranha de Pedra. Dion apontava um nome e o grupo planejava o ataque. Ray Davis, 26 anos, foi uma das primeiras vítimas, assassinado em novembro de 1995. Ray era vizinho do grupo, e Dion o acusou de ser criminoso. Levou o grupo até a casa de Ray e o matou. Suzanne Allen, 47 anos, era ex-namorada de Dion, foi morta em novembro de 1996. O corpo dela foi enterrado no quintal da antiga casa de Dion, e só seria descoberto anos depois. Mas aqui vem um detalhe macabro. Dion não apenas matava, ele e o grupo também roubavam as vítimas. Eles pegavam os números de conta bancária, os números da Previdência Social, e continuavam recebendo os benefícios das vítimas mesmo depois da morte. Durante anos, o grupo coletou cerca de 97.200 dólares australianos dessa forma. Mas isso não era a motivação principal. Era apenas um bônus. O verdadeiro objetivo era o prazer que Dion sentia ao matar. Thomas Trevelyan, 18 anos, foi morto em novembro de 97. Thomas tinha ajudado o grupo a descartar corpos anteriormente. Mas quando Dion decidiu que Thomas também era um alvo, ninguém foi poupado. Kevin Porter, 29 anos, morto em abril de 1998. Michelle Gardiner, garota trans, 19 anos, morta em outubro de 1998. Em 1998, Dion decidiu algo ainda mais perturbador. Ele ia atacar a própria família. Os crimes mais perturbadores. James Vassakis, o enteado de Dion, contou para ele algo traumático. E o meio-irmão dele, Troy Wood, tinha abusado dele quando James tinha 13 anos. E Dion, em vez de buscar justiça legal, decidiu que Troy precisava morrer. Troy Wood tinha 21 anos, e em agosto de 1998 Dion organizou o assassinato dele. O grupo invadiu a casa onde Troy dormia. Arrastaram ele da cama e começaram a torturá-lo. E aqui a gente precisa falar sobre algo extremamente perturbador: os métodos de tortura que Dion usava. Dion tinha criado o que ele chamava de um computador, mas não era nada tecnológico. Era uma bateria de carro conectada a cabos com eletrodos na ponta, usada para dar choques elétricos nas vítimas. As vítimas eram amarradas geralmente numa cadeira ou na cama, e os choques eram aplicados em partes sensíveis do corpo. Não eram choques rápidos. Dion prolongava a tortura por horas, às vezes por dias, intercalando os choques com sermões sobre os crimes das vítimas.
Além dos choques, Dion usava alicates para esmagar os dedos dos pés, cigarros para queimar a pele, seringas para injetar substâncias dolorosas. E depois que as vítimas morriam vinha a parte ainda mais macabra, o desmembramento. Dion e Robert usavam serras e facas para cortar os corpos. Removiam os pés e membros para facilitar o armazenamento. Patologistas forenses depois testemunharam que os cortes mostravam familiaridade com açougue de animais, o que fazia sentido, já que Dion tinha trabalhado no matadouro. Os corpos desmembrados eram colocados em barris de plástico, e ácido clorídrico era despejado dentro. O objetivo era mascarar o cheiro de decomposição e acelerar a deterioração dos corpos. Os barris eram armazenados em diferentes locais. Primeiro numa garagem, depois num galpão, e eventualmente no banco abandonado em Snowtown. Em dezembro de 1998, Frederick Brooks, 18 anos, filho de Judy Elliott, que era irmã de Elizabeth Harvey. Frederick foi uma das vítimas mais jovens, e o assassinato dele foi particularmente cruel. Não vamos entrar em todos os detalhes gráficos, mas foi um dos crimes mais brutais do grupo. E então, em dezembro de 98, Quaeril Dwyer, 29 anos, morto e seu corpo colocado num barril. Elizabeth Haydon, 37 anos, esposa de Mark Haydon, foi morta em novembro de 1998. E aqui tem uma reviravolta chocante. Mark Haydon, próprio marido dela, participou do assassinato. Elizabeth foi sufocada, e seu corpo foi mantido num barril no galpão, antes de ser movido para Snowtown. E finalmente, em maio de 1999, David Johnson, 24 anos, o último a morrer. David era meio-irmão de James Vlassakis, enteado de Dion Bontin, e mesmo assim não foi poupado. No dia 9 de maio de 1999, o grupo atraiu David para o banco abandonado em Snowtown, dizendo que precisavam de ajuda para limpar o local. Quando David chegou, foi atacado, estrangulado, algemado e forçado a gravar uma confissão. Na gravação, David foi obrigado a confessar crimes que nunca cometeu e a dar todas as suas informações bancárias. Depois que a gravação terminou, Robert Wagner e James Vlassakis saíram, deixando Dion sozinho com David. Eles tentaram usar as informações de David para sacar dinheiro num caixa eletrônico, mas não conseguiram. Quando voltaram, David estava morto, e então aconteceu algo que chocou até os investigadores mais experientes. Segundo o testemunho de James Vlassakis, Robert Wagner cortou um pedaço de carne do corpo de David, cozinhou e comeu. Ele alegou que tinha gosto de carne de porco assada, e Dion teria encorajado o ato como humilhação final da vítima. Esse detalhe foi tão perturbador que inicialmente foi mantido em sigilo, só sendo revelado anos depois quando as restrições foram removidas. A descoberta e a investigação. Mas enquanto Dion e o grupo cometiam esses crimes horríveis, a polícia estava começando a notar padrões estranhos. Várias pessoas tinham desaparecido, e todas tinham conexões com Salisbury Norte, com o mesmo grupo de pessoas. Em particular, a polícia estava investigando o desaparecimento de Elizabeth Haydon, a esposa de Mark Haydon. Mark disse que a esposa tinha ido embora, mas os investigadores desconfiaram. Elizabeth não tinha levado nada, não tinha avisado ninguém. A polícia começou a seguir pistas e descobriu que várias das pessoas desaparecidas ainda tinham benefícios sendo coletados. Mas as assinaturas nos cheques eram falsas, e os saques eram feitos por pessoas diferentes. A investigação levou a polícia até o banco abandonado em Snowtown, um prédio antigo que tinha sido fechado anos antes. E no dia 20 de maio de 99, policiais obtiveram um mandado de busca e arrombaram a porta do cofre. O cheiro era insuportável. Mesmo com máscaras, os policiais mal conseguiam respirar.
E quando as lanternas iluminaram o interior do cofre, eles viram 6 barris de plástico. Quando abriram os barris, descobriram os restos de 8 pessoas, algumas tão decompostas que mal eram reconhecíveis. A cena era tão horrível que vários policiais precisaram sair e pedir apoio psicológico depois. As notícias se espalharam rapidamente, e em poucas horas jornalistas do mundo inteiro estavam em Snowtown. Uma cidade pequena com menos de 500 habitantes de repente estava no centro de um dos piores casos criminais da Austrália. No dia seguinte, 21 de maio de 99, a polícia prendeu Dion Bunting, Robert Wagner e Mark Haydon. E conforme a investigação avançava, mais corpos eram descobertos. 2 corpos foram encontrados enterrados no quintal da antiga casa de Dion em Salisbury Norte. E o corpo de Clinton Trezis, morto em 1992, foi finalmente conectado ao grupo. James Vlassakis foi preso logo depois. E foi ele quem quebrou o caso. James concordou em testemunhar contra Dion e Robert, em troca de uma sentença menor. E durante dias de depoimento, James revelou todos os detalhes, todos os assassinatos, todas as torturas, todo o horror. A Austrália inteira ficou chocada. Até hoje é considerado o pior caso de homicídios em série do país. O julgamento e as consequências. O julgamento começou em 2002 e foi um dos mais longos da história australiana. Durou quase um ano inteiro. Dion Bunting foi julgado primeiro, acusado de 11 assassinatos. As evidências eram esmagadoras. Os barris, os corpos, o testemunho de James, gravações de áudio, tudo apontava para ele. E durante o julgamento, mais detalhes perturbadores foram revelados. O muro da aranha de pedra, o computador de tortura, os métodos de desmembramento. Dion se declarou inocente. Tentou alegar que as vítimas mereciam morrer, que ele estava protegendo a sociedade. Mas o júri não aceitou. Em 8 de setembro de 2003, Dion Bunting foi considerado culpado de 11 assassinatos. O juiz Brian Martin disse que Dion e Robert estavam no negócio de matar por prazer, e que eram incapazes de reabilitação. Dion foi sentenciado a 11 prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele vai morrer na prisão. Robert Wagner também foi julgado, condenado por 10 assassinatos. Recebeu 10 prisões perpétuas sem condicional. James Vlassakis, que testemunhou contra os outros, se declarou culpado de 4 assassinatos. Ele recebeu 26 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional em 2025. E Mark Haydon foi acusado de assassinar a esposa e ajudar a esconder outros corpos. Mark negou tudo, disse que amava a esposa e não tinha ideia do que estava acontecendo. O júri não conseguiu decidir sobre as acusações de assassinato, mas o condenaram por ajudar a esconder os crimes. Mark recebeu 25 anos, e em 2025 ele foi libertado incondicional após cumprir mais de 2 décadas. A cidade de Snowtown ficou marcada para sempre. Até hoje, muitos moradores querem mudar o nome da cidade. O banco onde os barris foram encontrados foi vendido, a casa onde Dion morava foi demolida. E uma placa foi instalada no local para lembrar das vítimas. Então, galera, o caso dos corpos nos barris nos ensina lições importantes sobre a natureza humana. Primeiro, sobre manipulação. Dion Bunting era carismático. Sabia como identificar pessoas vulneráveis e controlá-las. Ele pegou vizinhos, familiares até adolescentes e os transformou em cúmplices de crimes horríveis. Segundo, sobre preconceito e ódio. Dion justificava seus crimes dizendo que estava limpando a sociedade. Mas na verdade ele estava apenas satisfazendo seu próprio prazer sádico em causar sofrimento. Terceiro, sobre vulnerabilidade. Quase todas as vítimas eram pessoas marginalizadas, com deficiências, sem família próxima, sem recursos. Dion escolhia pessoas que achava que ninguém procuraria, e durante anos ele estava certo.
12 vidas, 12 pessoas que tinham sonhos, medos, esperanças e que tiveram tudo tirado delas da forma mais brutal. Se vocês gostaram desse episódio, deixem uma avaliação de 5 estrelas. Compartilhem com os amigos. Nos sigam nas redes sociais. Temos conteúdo extra, documentos históricos, análises aprofundadas. E lembrem-se, galera, prestem atenção nas pessoas vulneráveis ao redor de vocês. Sejam gentis. Porque quando a sociedade abandona os mais fracos, cria o ambiente perfeito para predadores como Jill Montin. Até o próximo episódio do Suspense à Tona. E fiquem atentos aos sinais. Tchau, pessoal!